Fala meu irmão, fala minha irmã, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o irmão Souza, ou Luiz Carlos Souza, e este é o canal Conexão Espiritual. Nós estamos juntos aqui no canal. Hoje mais um vídeo trazendo sobre uma frase que eu considero importante, que devemos refletir sobre ela. Essa frase aqui, ó, pare de sofrer. Até que ponto realmente isso é um marketing utilizado para atrair pessoas para determinadas igrejas ou para determinados deuses com D minúsculo? Vamos falar sobre isso aqui. Será que se eu sou cristão, eu estou seguindo a Cristo, eu estou realmente parando de sofrer? Talvez sim, hein? Vamos refletir sobre isso. Talvez sim. Já peço a você a sua participação no vídeo de hoje, deixando aqui embaixo, na seção de comentários, o seu comentário. Antes de passarmos para nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer você que está se inscrevendo no canal, compartilhando, também deixando seu like, que é importante para que o YouTube possa levar esses vídeos para mais pessoas. Irmãos e irmãs, você acredita nessa frase aí? Você já imaginou quantas pessoas estão sofrendo neste momento? Vários tipos de sofrimentos, sofrimento físico, uma doença, uma dor, sofrimento emocional, a mesma coisa, uma doença, uma dor emocional. Hoje em dia o que mais a gente vê é a ansiedade, a depressão, não é? Tomando conta da mente humana. E também vários outros tipos de sofrimento e dores emocionais, psíquicas, psicológicas, como já falei, físicas, espirituais, que é um pouquinho diferente de tudo que eu já falei. Então, como você já deve imaginar, quando você está na internet e você está pesquisando lá, eu quero comprar, um exemplo, eu quero comprar um carro. Que carro é? Tem que ter uma marca. O carro vai ser da marca X, modelo Y, ano tal. Quando você pesquisar aqui uma vez na internet, todas as vezes que você for utilizar, vai aparecer propagandas daquele produto que você está buscando. Porque já deixou aqui claro o que você procura, qual é o seu problema. Entendeu? Qual é o seu problema? E aí, então, o que acontece, irmãos e irmãs? Algumas igrejas, alguns deuses com D minúsculo, não estou falando do Deus de Jesus, não, te atrai por conta disso aqui, ó. Pare de sofrer. Ah, eu estou com um problema no casamento. Pare de sofrer, venha para cá. Ah, eu estou com um problema com alcoolismo. Pare de sofrer, venha para cá. Ah, eu estou com um problema com vícios nos jogos. Pare de sofrer, venha para cá. Então as pessoas estão tentando te atrair para aquelas determinadas igrejas por conta da dor que você está sentindo, do seu problema, da sua dificuldade, do seu sofrimento. Ah, eu me separei da minha esposa, me separei do meu esposo, está doendo muito. Eu vou para aquela igreja lá que diz que é para parar de sofrer, porque eu não quero sofrer. Uma coisa é certa, né? Nós, seres humanos, gostamos do confortável, né? Gostamos daquilo que nos traz algo agradável. Dor não é agradável, sofrimento não é agradável e a gente está fugindo deles. Porém, a gente tem vários exemplos nas Escrituras, irmãs e irmãos, de pessoas que passaram pelo sofrimento. O próprio Salvador Jesus Cristo passou pelo sofrimento. E várias vezes ele falava que ele, mesmo sendo Deus, ele precisou passar por aquilo ali. Quais exemplos das Escrituras você consegue lembrar agora, pensando agora? Qual exemplo das Escrituras você pode lembrar sobre sofrimento? Na Bíblia, no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, nos discursos modernos, Pérola de Grande Valor, nas Liahona, nas mensagens de conferência, por falar em conferência, agora em outubro, tá? Início do mês de outubro, conferência geral. Quem você consegue lembrar de que sofreu e venceu? Lembre-se, irmãos e irmãs, o sofrimento ou o caminho, ele é mais importante, muitas vezes mais importante do que o final da história. Porque o caminho vai dizer qual é o nosso destino.
Se eu tenho um caminho tranquilo, suave, na nave, como diz por aí, né? Tranquilo, sem sacrifícios, né? Sem dores, sem sofrimento, talvez eu não vá valorizar o final do caminho. Quando eu chegar lá no final, eu dizer, rapaz, o final não é nem tão bom assim, né? Eu queria um finalzinho melhor, mas eu não trabalhei ali no meio do caminho. Bom, eu vou trazer aqui algumas imagens só para exemplificar isso. Olha só. Primeiro, este aqui. Que bonitinho! Como é como diz Maria Eduarda, né? Que bonitinho! Olha ele aí. Gente, olha só. Vários ovos, os pintinhos estão nascendo. Eles fazem uma força tremenda para poder sair do ovinho. Algumas vezes, a sua mamãe até queria ajudar. Mas sabe qual é o papel da mamãe ali? Dar todas as condições necessárias para que o pintinho consiga sair do seu ovo, da sua casinha, sozinho. Simples assim. Ela pode, claro que ela pode ajudar. Ela pode quebrar um pouquinho a casca do ovo, se estiver muito dura. Ela pode ajudar o pintinho a fazer um buraquinho ali para o pintinho conseguir sair. Porém, não é da natureza do pintinho sair com ajuda. É da natureza dele forçar, fazer força também no bico para poder quebrar o ovo e poder arrebentar o ovo e sair de lá. Essa força que ele faz, né, esse movimento, ou esta exigência que ele tem de sair de lá, fortalece o seu corpinho, para que quando ele sair do ovo, ele tenha força para sobreviver fora do ovo. Espero que vocês estejam me entendendo. A mãe dele poderia quebrar o ovo e ele não fazer força alguma, mas ele teria maiores dificuldades para sobreviver fora do ovo. Algumas vezes nós passamos por isso. Algumas vezes nós estamos dentro do ovo e não queremos sair de dentro. Não fazemos força, ficamos de braços cruzados. Aí vem uma mãe da gente ou um pai da gente, bate lá no ovo, faz uma rachadura lá e a gente lá quieto, sem fazer a nossa parte. Às vezes a mãe dá só uns biquinhos novos para o pintinho lá dentro saber que tem que sair. Algumas vezes a gente não quer sair, a gente não quer enfrentar isso aqui, porque a gente acha que sofrimento é ruim, e nem sempre sofrimento é ruim. A gente não vai procurar sofrimento, claro que não, mas quando passarmos por ele, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Vocês lembram disso aqui? Por que pessoas boas sofrem? Esse texto aí está em Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 12. O que diz lá em Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 12? Deixa eu tirar a imagem, vou ler aqui para vocês verem. E disse o Senhor a Satanás: consideraste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoará na sua face. E disse o Senhor: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, essa escritura está lá em Jó, capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Ele mostra, nós já ouvimos isso, um homem íntegro, o mais justo sobre a terra. Imagina aí, o mais justo sobre a terra. Não há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Este homem, com todas estas qualidades, com todas estas virtudes, passou por tanto sofrimento que provavelmente nem eu nem você iremos passar.
Aí eu pergunto, eu e você somos melhores do que Jó? Lógico que não. Eu, pelo menos, não sou, não sei você. Nós conhecemos a história de Jó. Perdeu o gado, perdeu a plantação, seus filhos morreram, e a esposa dele, que deveria dar apoio, falou para ele, ó, tu já está sofrendo demais, ó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Era o que restava a Jó. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu tudo. E Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a forma que nós devemos encarar os obstáculos, devemos encarar as provações, melhor dizendo. Ora, nos momentos que eu mais preciso de fé, são os momentos que eu estou passando por obstáculos. Então, Jó é só um exemplo das Escrituras. No livro de Mórmon temos também diversos exemplos, como Nefe e outros exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, mas esta dificuldade forjou o seu caráter e a sua fé. Edificou um homem mais forte, uma mulher mais forte, um cristão ou uma cristã mais forte. Temos outras passagens bíblicas, por exemplo, vou trazer aqui para a gente ver, lá em João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Salvador diz, ele passou pelas aflições, né, pelo Getsemane. Nós iremos passar também pelo Getsemane. Então essa frase aqui, irmãos e irmãs, pare de sofrer, ela só tem um significado positivo. No final do vídeo eu vou falar para vocês. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Paulo ensina que o sofrimento pode produzir crescimento espiritual, nos moldando em pessoas mais fortes e esperançosas. Outra escritura, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha, quase que era o 5, né? Que o 5 é perguntar a Deus, né? Mas versículo de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago afirma que as provações e o sofrimento são oportunidades para o desenvolvimento da fé e da maturidade espiritual. Diversos exemplos nós temos aqui sobre essa questão de sofrer ou não sofrer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, todo mundo ama, ainda se eu falasse a língua dos anjos, e se não tivesse amor, nada seria. Só que lá no finalzinho ele fala, quando eu era menino, sentia como menino, discorria como menino, falava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, meus irmãos e irmãs, vou falar agora sobre o lado positivo desta frase. Pare de sofrer com o seu sofrimento. A frase completa é esta. Pare de sofrer com o seu sofrimento. Muitas e muitas vezes, eu e você, nós estamos sofrendo além do que aquilo realmente exige de nós. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma dívida para pagar. Essa dívida, ela está se transformando em uma dívida grande. Eu tenho um mês para pagar. E eu começo a trazer outros problemas para mim por conta daquela dívida. Eu começo a não dormir, eu começo a não comer, eu começo a ter ansiedade,
eu começo a tomar remédio para isso e para aquilo, por um problema que exige de mim fé, esperança, perseverança e trabalho. Então, é só um exemplo, tá? Muitos obstáculos que nós temos na nossa vida, eles se tornam maiores. Aquela velha história, um copo meio cheio, meio vazio, a forma como nós estamos olhando para aquele copo. Então, as provações, elas nos moldam de tal forma que nós vamos entender e temos até empatia pelo sacrifício expiatório de Jesus, o Cristo, quando ele deu sua vida por nós e depois tornou a tomá-la. Ele nos mostrou pelo exemplo dele. Ele foi crucificado e ele não aceitou que os seus apóstolos interferissem nisso. Ele poderia ter dado ordem aos anjos e eles acabariam com os soldados romanos. Ele simplesmente aceitou, sofreu, porque estava determinado a cumprir com a ordem do Pai. Assim como Jó estava determinado a morrer obediente e não a amaldiçoar e morrer. Morrer obediente a Deus. Assim como um pintinho faz a sua força para sair do ovo e tem mais força e energia e esperança para sobreviver depois de sair do ovo. Que possamos sair deste ovo, que possamos entender o sofrimento não como fim, mas como um meio para forjar, para moldar o meu caráter, para moldar a minha fé, a minha esperança, a minha alegria no futuro vindouro, que será com Jesus, o nosso Cristo. Irmãos e irmãs, temos mais para falar sobre isso? Temos, com certeza temos. Mas eu gostaria de finalizar falando sobre que o sofrimento, quantas e quantas vezes, ele é o caminho para a nossa transformação. Você com certeza já conhece alguém que teve tudo na vida. Você deve conhecer alguém que os pais fizeram tudo por ela ou por ele. Os pais deram de tudo. Ele nem precisava trabalhar. Quando os pais morreram, ele ou ela passou por muita dificuldade, porque ele não aprendeu desde cedo que a vida não é fácil, que no mundo teremos aflições. Eu só gostaria de reforçar, o sofrimento não deve ser evitado, mas compreendido. E eu convido você a esta reflexão. Está sofrendo? Pare de sofrer com o seu sofrimento. Aquela velha frase, o que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu não posso fazer, já está feito. E Deus sabe todas as coisas. O nosso Pai Celestial, ele não nos dá um peso maior do que nossas costas consigam suportar. Ele não nos dá uma tentação maior do que o escape. Tenham consciência disso. Eu vou finalizando este vídeo convidando você a refletir sobre isso. Está sofrendo? Não precisa parar de sofrer. Basta parar de sofrer com o seu sofrimento. No Evangelho do Salvador Jesus Cristo não existe nenhuma garantia de que você não vai passar por tribulações. Pelo contrário, existe profecia. Existe profecia do próprio Senhor de que no mundo você terá aflições. Mas Ele te dá a esperança. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você também vai vencer. Eu também vencerei. A gente se vê no próximo vídeo. E no próximo vídeo, eu espero também que você goste do tema. Eu estou gostando muito. Tchau. Eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza. E este é o canal Conexão Espiritual. A gente se vê. Tchau.